Bom, então, continuando o nosso curso básico de bacteriologia, hoje vamos falar sobre secreções respiratórias, tanto do trato respiratório inferior como superior, e o seu diagnóstico bacteriológico no laboratório. As infecções do trato respiratório inferior compreendem um grande número de etiologias, mas principalmente são infecções virais e bacterianas. Dentre as infecções bacterianas, as mais comuns são a bronquite aguda e as pneumonias comunitárias e hospitalares. As etiologias mais frequentes de infecções do trato respiratório inferior são o Streptococcus pneumoniae, o nosso velho conhecido pneumococo, o Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, enterobactérias, principalmente em pacientes sob ventilação mecânica, bacilos gram-negativos não fermentadores, na mesma situação, Legionella, que é uma bactéria não muito isolada no Brasil, por problemas de deficiência técnica mesmo. Geralmente, quando há suspeita de Legionella, nós temos que mandar o material para um centro de referência. E o Mycoplasma pneumoniae é outra bactéria não muito pesquisada, mas que é bastante importante, ela pode causar pneumonia atípica primária e também só em grandes centros que é feito o diagnóstico. Clamídia, várias espécies de clamídia também podem causar infecções do trato respiratório inferior, mas também não é feito de rotina a pesquisa dessa bactéria. As amostras clínicas que o laboratório pode receber para diagnóstico de pneumonia ou de infecções respiratórias do trato inferior compreendem o escarro, o aspirado traqueal, o lavado broncoalveolar, lavado ou escovado brônquico, líquido pleural e hemocultura. Nós vamos tratar principalmente de escarro, aspirado traqueal e lavado broncoalveolar, que são as amostras mais frequentes. Lavado e escovado brônquico no Brasil não é muito praticado essa coleta. Então nós vamos só citar que pode haver esse pedido, mas somente centros especializados de pneumologia que fazem esse tipo de coleta. Já o aspirado traqueal e o lavado broncoalveolar são situações mais comuns em pacientes de UTI. E o escarro é o material que é coletado de pacientes que não estão entubados. Líquido pleural e hemocultura nós já abordamos em outro módulo, que foi o de líquidos estéreis. O processamento das amostras. Nós primeiro precisamos fazer uma avaliação da qualidade das amostras que chegam no laboratório. Fazemos uma microscopia, cultura comum no caso de escarro e uma cultura quantitativa no caso de aspirado traqueal e lavado broncoalveolar. Para a coleta de escarro, algumas instruções nós temos que dar para o paciente, porque ele vai coletar basicamente sozinho, sem supervisão. Ele tem que coletar o primeiro escarro da manhã, de preferência, e antes de coletar, ele tem que escovar os dentes sem pasta dental, porque a pasta dental pode interferir no crescimento bacteriano, e fazer um enxágue rigoroso da boca para não deixar nenhum vestígio de pasta dental. Depois disso, ele tem que respirar profundamente e, com esforço de tosse, recolher o escarro em frasco estéril, evitando a contaminação da parte externa do frasco, para evitar contaminação das pessoas que vão transportar esse material. Se o material for escasso, pode-se fazer uma nebulização para aumentar a produção do escarro para coletar uma amostra mais significativa. E o material tem que ser enviado imediatamente ao laboratório em temperatura ambiente. Não se usa colocar em meio de transporte escarro. Para cultura de BAR, cultura ou pesquisa de BAR ou fungos, tem que ser coletadas pelo menos 2 amostras em dias consecutivos, desta mesma forma. A coleta de aspirado traqueal é feita em pacientes sob ventilação mecânica e nós vamos ter principalmente nesse material o isolamento de bacilos gram-negativos e outros patógenos nosocomiais que colonizam a cânula endotraqueal do aparelho de ventilação mecânica. Para essa coleta, geralmente é um fisioterapeuta ou o próprio médico ou enfermagem que faz essa coleta na UTI. Se introduz uma sonda de aspiração na cânula endotraqueal o mais profundo possível.
se aspira em bronquinho, já vou mostrar o que é, e envia-se imediatamente ao laboratório. Bronquinho é esse frasco que tem duas saídas e que tem um tubo de silicone que conecta as duas saídas. Como que é feita a coleta nesse frasco? O paciente entubado vai ser colocado o catéter dentro da cânula endotraqueal e uma das saídas do catéter é conectada numa dessas saídas do bronquinho e a outra saída do bronquinho é conectada na bomba de sucção. Se liga a bomba de sucção, vai ser aspirado o material e o material vai ser coletado dentro do bronquinho de forma asséptica, se bem que esse material passa por uma região bastante contaminada, que é a abertura da cânula endotraqueal. Por isso, nós temos que fazer uma cultura quantitativa, porque a bactéria tem que estar numa quantidade muito alta para ser significativa a essa cultura. Já o lavado brônquico é uma das amostras que podem ser coletadas através de broncoscopia. Exclusivamente o médico pneumologista que faz esse procedimento e através de broncoscopia ele pode coletar dois tipos de material, lavado brônquico e lavado broncoalveolar. O que é o lavado brônquico? Se instila um pequeno volume de soro fisiológico estéril dentro do brônquio, através do broncoscópio, e se aspira esse volume novamente e se manda para o laboratório. Já o lavado broncoalveolar instila um volume grande de soro fisiológico, em torno de 200, 300 ml de soro fisiológico. Isso vai aumentar muito a amostragem. Essa quantidade grande de soro fisiológico permite amostrar cerca de 1 milhão de alvéolos pulmonares, enquanto que um pequeno volume de soro fisiológico vai amostrar uma área muito pequena do pulmão. Então, muitos preferem coletar o lavado broncoalveolar porque tem uma positividade muito maior. E esse procedimento se utiliza para diagnóstico de infecções oportunistas em pacientes imunocomprometidos, principalmente, e também para diagnóstico de pneumonias virais. Aqui um desenho esquemático do aparelho de broncoscopia, que é introduzido pela narina e vai até o brônquio. Aqui a parte distal do broncoscópio, que é introduzido até uma certa altura que o médico determina, e essa cânula depois sai e por aqui é instilado aquele volume de soro fisiológico. Depois esse material é aspirado, coletado também pelo bronquinho, da mesma forma, e encaminhado para o laboratório. Tanto o escarro como o aspirado traqueal precisam ter a qualidade avaliada antes de ser processado no laboratório, porque são materiais que podem facilmente se contaminar com secreções do orofaringe. Então, como nós fazemos isso? Nós avaliamos pela coloração de Gram a presença de células epiteliais e leucócitos por campo de 100 vezes, aquela objetiva panorâmica, não é com a objetiva de imersão, que é de 1000 vezes. Nós temos um campo bastante amplo, onde nós avaliamos a quantidade de células epiteliais e leucócitos. E vários estudos comprovam que uma quantidade menor que 10 células epiteliais por campo e maior que 25 leucócitos por campo, né, nós temos uma amostra bastante boa para fazer a cultura. Tendo mais do que 10 células epiteliais por campo e menos que 25 leucócitos, esse material provavelmente vai conter mais bactérias contaminantes do que bactérias que eventualmente possam estar fazendo a infecção. Já as amostras broncoscópicas, nós vamos avaliar a presença de células colunares ciliadas, células globosas e macrófagos alveolares, que são células do trato respiratório inferior. Então, na presença dessas células, nós podemos considerar que a amostra broncoscópica realmente amostrou aquela porção inferior do trato respiratório. Aqui nós temos 4 tipos de escarro que nós podemos receber no laboratório. Um escarro
que está bastante contaminado com saliva, um escarro que tem uma porção purulenta, apesar de ter saliva também, um escarro bastante purulento e um escarro hemorrágico. Esse escarro hemorrágico, muitas vezes nós encontramos em casos de tuberculose. Já em pneumonias, nós dificilmente encontramos escarro hemorrágico e vamos obter essas 3 situações aqui, onde, mesmo nesse caso que está bastante contaminado com saliva, nós podemos pegar uma porção mais purulenta e fazer aquela avaliação microscópica inicial. Aqui nós temos, então, mostrando mais de perto, essas porções purulentas podem ser separadas do resto do escarro com agulha bacteriológica ou então com palito de dente, e nós conseguimos pegar essa porção. Às vezes a gente coloca esse escarro numa placa de Petri para poder separar melhor, e essa porção é que vai ser feita a bacterioscopia e depois a cultura. Aqui nós temos um escarro observado na objetiva panorâmica de 100 vezes, que nós temos muitas células epiteliais. Então, esse escarro não é bom para cultura, esse escarro deve ser recusado para o laboratório, e como é um material de relativo fácil obtenção, nós temos que solicitar nova amostra. Nós vamos soltar um resultado indicando que o material estava contaminado com secreções de orofaringe. Já neste outro caso, nós temos, na objetiva de 100 vezes também, visualizamos muitos leucócitos. Então, essa amostra muito provavelmente vai conter o micro-organismo que está causando a infecção e vale a pena fazer a cultura desse material. Uma outra situação de muitos leucócitos também, muito poucas células epiteliais, nesse campo até nem aparece célula epitelial, então esse material é bastante confiável para se fazer cultura. Outra situação, nós temos uma célula epitelial aqui, mas a quantidade de leucócitos é muito maior. Então, essa proporção leucócitos-células epiteliais está bastante significativa de que este é um bom material representativo de trato respiratório inferior, bom para se fazer a cultura. Aqui nós temos um material de lavado broncoalveolar, onde nós encontramos estas células. São células globosas, provavelmente macrófagos alveolares. Vendo mais de perto, nós temos aqui, são macrófagos, então isto é indicativo de que o material foi bem coletado. Ele amostrou material profundo de alvéolo pulmonar. E aqui nós temos células colunares, vocês veem que são células compridas, que têm um núcleo excêntrico, mas que tem uma região bastante alongada, que são as células colunares ciliadas típicas de trato respiratório inferior. Então, quando nós vemos esse tipo de célula, nós consideramos que a amostra é boa. Aqui mais de perto, a célula colunar ciliada. Então, aqui estão os cílios. Isso é uma figura de livro, que é uma célula que não é muito encontrada. Eu tive que trazer figura de livro, mas aqui nós vemos cílios, célula colunar ciliada, típica de trato respiratório inferior. E aqui alguns leucócitos. Então, se nós tivermos uma amostra que tenha uma porção significativa para fazer a bacterioscopia, significativa eu digo em termos de pus, nós fazemos bacterioscopia pelo GRAM daquela porção, e se o GRAM constatar que a amostra é boa, nós vamos fazer de uma outra porção semelhante àquela, uma semeadura em agar-sangue, agar-chocolate suplementado e agar-McConkie, tá? Porque escarro e aspirado traqueal também é interessante juntar uma placa de McConkie, porque nós podemos ter com frequência isolamento de bacilos gram-negativos. Incubamos a 35, 37 graus por 24 horas em atmosfera comum para agar-sangue e McConkie e tensão de CO2 para o agar-chocolate. Para o aspirado traqueal, o procedimento está simplificado aqui, esquematizado. Nós vamos ter que usar um agente mucolítico, como é o caso da N-acetil-L-cisteína 1%, e misturar com o material que vai vir provavelmente no bronquinho,
numa proporção de 1:2. Então, 1 ml da amostra e 1 ml da solução de N-acetil-L-cisteína 1%, que é o agente mucolítico. Esse material vai ser agitado em vórtex, depois que sedimentar bem. Nós temos que ter o cuidado de esperar bastante tempo sedimentar bem, porque se nós abrirmos esse tubo logo após a centrifugação, nós podemos ter formação de aerosóis e nós podemos nos contaminar. Esse material, depois de centrifugado e sedimentado novamente, nós vamos retirar 100 microlitros e colocar num tubo com 9,9 ml de salina estéril. Fazemos novamente uma suspensão em vórtex e dessa solução, dessa diluição, nós fazemos uma semeadura com alça de 1 microlitro em agar-chocolate, em agar-sangue e maconque. Então vocês podem ver que o material é bastante diluído, ele no final vai estar numa diluição de 1:200.000. Isso porque o ponto de corte para nós considerarmos uma cultura positiva de aspirado traqueal é de 10 a 6 unidades formadoras de colônias. Então, se nós não diluirmos bem a amostra, nós podemos ter uma cultura que nós não vamos conseguir bactérias isoladas, colônias isoladas. Nós fazemos a avaliação microscópica pelo GRAM antes, sempre, com o mesmo indicador, 25 leucócitos e 10 células epiteliais, e a semeadura vai ser feita como é feita para cultura de urina, porque é uma cultura quantitativa tanto quanto a cultura de urina. E no final, a contagem de colônias tem que ser multiplicada por 200.000 para chegar ao valor de UFC por ml. Acima de 10 a sexta, esse material é significativo, essa bactéria isolada é significativa, deve ser feita identificação e antibiograma. Já para o lavado broncoalveolar é um pouco diferente, também é uma cultura quantitativa, mas nós não vamos ter uma diluição tão grande porque o ponto de corte é menor, 10 a quarta e não 10 a sexta. Então, da mesma forma, nós temos o lavado broncoalveolar, que geralmente recebemos de 10 a 100 ml, fazemos a homogeneização da amostra, depois colocamos em vórtex por 30 a 60 segundos para fazer essa homogeneização e desse material homogeneizado nós colocamos em tubo de centrífuga para fazer a sedimentação e do sedimento nós fazemos lâmina, cultura para BAR e cultura para fungo quando for o caso. A lâmina geralmente se usa citocentrífuga porque a quantidade de bactérias é pequena, nós temos que fazer uma concentração que no caso a citocentrífuga é bastante útil. Já para a semeadura, nós pegamos desse material homogeneizado com uma alça de 1:100, ou seja, 10 microlitros e semeamos em agar-chocolate e agar-sangue. Não há necessidade de fazer semeadura em agar-maconque, porque nesse tipo de material dificilmente nós vamos ter bacilos gram-negativos. Neste caso, nós vamos ter uma diluição de 1:100, então as colônias que crescerem aqui, o número de colônias vai ser multiplicado por 100, ou 10 a menos 2. No caso da diluição 10 a menos 2, nós vamos semear agar-chocolate e agar-sangue, mas nós vamos fazer também uma semeadura com alça 1:1000 em agar-chocolate e multiplicamos daí as colônias que estiverem nesse agar-chocolate por 1000 para ter o número de unidades formadoras de colônias por ml. Incubamos também a 35 graus em CO2 todas as placas por 48 até 72 horas. A semeadura é da mesma forma, porque como se trata de cultura quantitativa, tem que ser dessa forma, né? Nós semeamos, descarregamos aqui perpendicularmente a alça e fazemos as estrias perpendiculares aqui. O ponto de corte, no caso de lavado broncoalveolar, vai ser de 10 a quarta. As colônias que crescerem numa quantidade superior a 10 a quarta vão ser identificadas e feito o antibiograma. Então, resumindo os pontos de corte de secreções respiratórias do trato inferior. Nas culturas quantitativas, nós temos para o aspirado traqueal, a contagem que faz o diagnóstico é 10 a sexta.
e no lavado broncoalveolar é 10/4. Passando para as infecções do trato respiratório superior agora. Nós temos todas essas situações, mas no laboratório de microbiologia, nós praticamente só fazemos diagnóstico de faringite ou tonsilite, que nada mais é que a amidalite. Como amígdala mudou de nome para tonsila, então agora amidalite se chama tonsilite. Temos também outras infecções bacterianas ou virais, como a sinusite, a candidíase oral, que é uma infecção fúngica, a angina de Vansan, que é uma situação bastante infrequente, mas que volta e meia aparece, é importante a gente conhecer, e os casos de difteria e coqueluche, que são diagnosticados em laboratórios estatais, que as amostras têm que ser encaminhadas para o LACEN. Então, nós vamos praticamente tratar de faringite e tonsilite e eu vou mostrar para vocês o que é uma angina de Vansan também, para terem conhecimento. De todas as infecções do trato respiratório superior, todas aquelas que eu já falei, não só a faringite, como a sinusite e as outras, nós temos essas etiologias: Streptococcus pyogenes e Streptococcus beta-hemolíticos de outros grupos, como C, F e G, principalmente nas faringites e tonsilites. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Arcanobacterium hemolyticum, que pouca gente conhece, é um bacilo gram-positivo que pode estar envolvido em caso de sinusite, enterobactérias e bacilos gram-negativos não fermentadores. As amostras que nós podemos receber para diagnóstico microbiológico: secreção de orofaringe para o diagnóstico de amidalite ou tonsilite ou faringite, punção de seios maxilares seria a amostra indicada para diagnóstico de sinusite, só que dificilmente um médico vai fazer uma punção de seio maxilar, porque é um procedimento bastante invasivo e poucos laboratórios têm condição de fazer cultura desse tipo de material, porque obrigatoriamente nós teríamos que fazer uma cultura para anaeróbios e culturas virais. Secreção de nasofaringe também pode ser coletada principalmente para pesquisar portadores de meningococo. Então, a vigilância epidemiológica faz esse tipo de coleta nos pacientes e nos portadores e nos contatos dos pacientes com meningite. E por último, secreção nasal, que é exclusivamente para pesquisa de estafilococos em hospitais. No caso de orofaringe, a cultura de swab de orofaringe para micro-organismos comuns não tem sentido. Orofaringe é um material bastante contaminado, então o material de orofaringe se justifica fazer uma cultura apenas se for para a pesquisa de streptococcus do grupo A, tá? Lembrando que aproximadamente 65% das faringites são virais, então dificilmente nós vamos ter uma cultura positiva para Streptococcus pyogenes ou Streptococcus de outros grupos, e muitas vezes nós temos culturas falsamente negativas. Por quê? Justamente porque mais de 65% das faringites são virais, então a cultura comum não vai detectar. Em todo caso, ainda se usa fazer pesquisa de Streptococcus do grupo A na faringite aguda, devido à problemática do Streptococcus do grupo A, que pode vir a fazer febre reumática e todas aquelas consequências que todos sabemos. Para pesquisa, para a coleta de orofaringe, nós temos que abaixar a língua, com abaixador de língua, e com o suave tocar as regiões onde houver hiperemia ou as tonsilas, evitando tocar os dentes, o céu da boca, a própria língua, porque todas as regiões são muito contaminadas. Então, nós temos que tocar somente as regiões onde realmente possa estar a bactéria em maior quantidade, na tonsila, se estiver inflamada, e nos pontos onde estiver hiperemiado. O GRAM, para pesquisa de streptococcus, não ajuda muito, porque nós podemos ter vários streptococcus no orofaringe
e todos eles têm a mesma morfologia. Então, nós não vamos poder identificar pela microscopia se essa amostra tem estreptococo ou não. Quase todas vão ter. O que importa é fazer a semeadura em agar-sangue, principalmente agar-sangue de carneiro, de preferência. Desta forma, aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante e o terceiro quadrante. E no primeiro e no segundo quadrante, nós fazermos cortes no agar com a própria alça. Aqui, ó, isso aqui já é no dia seguinte, depois da incubação. No primeiro quadrante, nós temos em volta dos locais onde foi feito o corte perpendicularmente com a alça na superfície da placa, até encontrar o fundo da placa, nós vamos ter essa região mais clara em volta, que a hemólise fica mais evidenciada porque o estreptococo hemoliza com maior intensidade em anaerobiose. Então, na profundidade do agar, nós vamos evidenciar melhor a beta-hemólise. Se nós tivermos esse tipo de crescimento, nós sabemos que existe estreptococo beta-hemolítico nessa amostra. Nós temos que reisolar e fazer a sorologia para ver se ele pertence ao grupo A. Aqui outra situação, quase não se vê a beta-hemólise, está bem fraca, mas nas regiões onde foi cortado o agar, a gente percebe uma hemólise bem mais evidenciada. Então, cultura de orofaringe nós relatamos apenas se encontramos estreptococcus piógenes ou não. Nós podemos eventualmente isolar estreptococcus do grupo C e G, mas se nós não tivermos condição de identificá-los, o problema não é tão grande porque esses grupos não causam sequelas como o grupo A. E felizmente o Streptococcus pyogenes, como foi visto na aula de identificação bacteriana, nós podemos identificar com uma certa facilidade utilizando o disco de bacitracina. Principalmente nos Estados Unidos se usam testes de antígeno direto tipo ELISA, que são feitos no laboratório, no próprio consultório médico. O médico coleta e o SWAB coloca no dispositivo do ELISA manual e nós temos um teste de antígeno direto rápido. Só que esses testes têm suas falhas e eles têm que ser confirmados com cultura, então eles servem como triagem de cultura de orofaringe para Streptococcus pyogenes. No futuro, muito provavelmente, nós vamos ter sondas de DNA, mas a cultura sempre vai ser o padrão ouro, então todos os métodos que são lançados têm que ser comparados com a cultura, porque a cultura é o método recomendado, é o método que dá 100% de possibilidade de encontrar. Nós podemos ter casos de faringites inespecíficas quando isolamos estafilococcus, coliformes ou Haemophilus influenzae. Nesse caso, nós consideramos como colonizantes. Provavelmente, devido a uma infecção viral primária, nós temos o estabelecimento dessas outras bactérias. Não é necessária avaliação laboratorial e não se recomenda também terapia antimicrobiana no caso de isolamento dessas bactérias que não Streptococcus pyogenes. Apresentando para vocês a angina de Van Sant, ela é uma gengivite aguda necrotizante. O médico, quando vai inspecionar a garganta do paciente, já desconfia porque é uma situação que tem um cheiro característico muito forte, porque o agente é uma associação de bactérias anaeróbias e as bactérias anaeróbias nós sabemos que produzem, né, materiais, metabólitos bastante voláteis e que tem um cheiro bastante característico. O GRAM é característico. Muitas vezes, na maioria das vezes, se faz o diagnóstico pela coloração de GRAM, não se realiza cultura e o agente, como eu já falei, é uma associação de bactérias fusiformes e espirilos. Aqui nós temos um GRAM, onde nós vemos bactérias bem fininhas espiralares e bactérias fusiformes. Isso daqui, numa situação clínica suspeita de angina de Van Sant,
confirma o diagnóstico. Essas bactérias, aqui nós temos novamente leucócitos, bastante espirilos, bem fininhos, e bactérias fusiformes. Essas bactérias não são cultiváveis, são micro-organismos anaeróbios de difícil isolamento, então o diagnóstico continua sendo feito apenas por bacterioscopia e diagnóstico clínico. Dentre as outras amostras do trato respiratório superior que nós podemos receber no laboratório, são aspirados de nasofaringe para culturas virais, os laboratórios que fazem cultura para o H1N1, por exemplo, e outros vírus respiratórios virais, coletam esse tipo de material aspirado de nasofaringe. Já a secreção nasal é exclusiva para carreadores de Staphylococcus aureus, produtores de resistentes à meticilina, ou MRSA, e geralmente se usa o meio de agar-manitol salgado para fazer essa triagem, essa pesquisa de MRSA em portadores nasais. E seria isso sucintamente. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada.